E aí, pessoal, demorou um pouquinho, mas eu vou trazer aqui para vocês a versão resumida da nossa live para criar o time slot. Eu vou já criar a conta aqui para quem participou, entendeu que precisa sempre ter um usuário e senha, né, para poder você fazer os agendamentos de maneira que tu já salve o usuário e assim por diante, né? Deixa tudo certinho. Não vou me preocupar muito com a forma, é mais para a gente exercitar aqui. Então, para deixar os dados da empresa eu já tenho, não interessa para a gente agora. O que eu vou precisar agora é só os colaboradores, um atendente e um assistente. Já deve estar tudo aí com você, já deve estar pronto esse pedaço, né? Que é nada mais do que criar um usuário para um terceiro. Então pronto, a partir daqui a gente já pode começar a configurar o nosso horário. Então na configuração da agenda, eu tenho os dois campos que estão populados de maneira dinâmica e tem uma pop-up que tem os inputs que eu vou utilizar para fazer o cálculo. Um botão eu gero e salvo os horários criados numa custom state e exibo num grupo repetidor. E nesse segundo botão aqui eu trago um segundo fluxo de trabalho que vai salvar todos os horários criados dentro do teu banco de dados como se fosse uma agenda. Então vamos para a primeira parte, configuração da agenda. Qual é o workflow que eu vou trabalhar aqui, pessoal? Vai ser o primeiro de gerar os horários. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é setar as custom states que vão armazenar os dados do meu input. Isso daqui tá, essas custom states todas estão na minha pop-up, tá? Então eu adicionei aqui. Só para você saber, a data vai me trazer o dia que eu estou criando a agenda. A duração é uma somatória do intervalo com a duração do atendimento. A hora inicial é o horário do primeiro atendimento e o horário final é o término do último atendimento. Beleza? E eu tenho uma lista de horários que eu vou armazenar. Essa lista, que é o que eu exibo no grupo repetidor aqui, que vocês estão vendo e que depois eu vou usar para salvar meu banco de dados. Então, legal. Como eu já expliquei na live, para quem não viu, eu preciso desse plugin, que é o Easy Loop. Tá? Se você chegar aqui e digitar Laboratório dos Fundos, ele vai trazer aqui um dos primeiros, plugin gratuito, e ele vai fazer um looping, né? Ele vai repetir um workflow até que determinada condição tenha sido alcançada sem gastar work unit. Então a primeira coisa que eu vou definir é a data. A data é o valor do meu date picker, que já está aqui configurado. Legal? Lembra que para ficar no padrão brasileiro aqui, você tem que deixar o template salvo no idioma corretinho aqui. Então se você vier em idioma, deixa português Brasil para ele pegar aqui. A hora inicial, e aqui é o pulo do gato como eu tinha explicado para vocês, eu vou pegar o valor do date picker e aí eu vou fazer uma conversão. Eu vou converter a hora, os minutos e o segundo dessa data para o valor dos meus inputs. Legal? Lembrando que quando você não define isso por padrão, a Bubble ela sempre pega o valor da data que você escolheu e joga meio-dia como horário padrão. Por ela trabalhar com JavaScript, esse é o padrão do JavaScript, então ela vai fazer assim. Então eu vou chegar aqui, ó, e mudar os horários, change hours to, e aí eu vou pegar o input da hora inicial, o valor dele. Depois eu vou fazer a mesma coisa para os minutos. Eu vou mudar os minutos dessa data para iniciar com o valor do input de minuto inicial. E eu preciso mudar os segundos também. O segundo eu mudo para zero, porque para agendamento eu não me preocupo com o segundo. Ó. Então observa que aqui ó, o input hora inicial e o input minuto final e minuto inicial é o que eu estou trabalhando lá.
Outra coisa que é legal você observar, ó, é que eu botei um limitador para que não digite qualquer coisa. Como eu estou trabalhando com hora vai de 0 hora até as 23 e minuto vai de 0 minuto até 59, 60 não funciona pra gente, tá? Aí você pode assistir a aula do Renato lá sobre questão de data teórica, você vai entender melhor isso. O horário final, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o date picker e o valor dele, mudando o horário em que ele vai trabalhar para o valor do input hora final, mudando os minutos para o valor input final, minuto final e mudando os segundos para zero. Beleza. Agora eu vou pegar aqui a duração. A duração são dois inputs do tipo inteiro e aqui eu não botei limite, ó. Tá? Então pode ser inserido o valor que quiser, por exemplo, se é 4 horas de duração, então é 240 minutos, você tem que ter esse trabalho de converter. Então é o input duração, o valor dele somado, uma operação matemática simples, com o input intervalo. Legal. O cálculo de horas eu preciso passar em branco aqui. O que eu preciso fazer agora? Esse primeiro horário ele é um slot, tá? Então ele tem que fazer a conta a partir da hora inicial. E a hora inicial ela já é um horário de atendimento. Então, se tu atende 8 horas da manhã e tem duração de 1 hora, a primeira hora é 8 horas e o segundo horário de agendamento é 9. Então eu já vou criar esse primeiro aqui, adicionando a minha custom state. Set state no pop-up novamente. Na lista de horários, para adicionar o elemento à lista, você precisa chamar ele novamente. Então eu vou chamar o pop-up, vou chamar a lista de horários e agora eu vou dar um plus item. No que? No valor do pop-up, no horário inicial que eu defini no passo anterior, tá, pessoal? Por isso que eu quebro aqui. Eu não vou conseguir nesse set state, né? De uma vez só adicionar esses dois parâmetros, porque ele está criando. Então, como não como é assíncrono, né? Ele vai fazendo tudo uma porrada só, aí pode ser que ele não pegue. Então, dessa forma, eu vou deixar assim. Beleza, agora eu vou começar o meu looping. O looping que eu vou utilizar aqui é o easy while. Por que o easy while? O easy while ele é utilizado quando você não sabe o tamanho total de itens que você vai criar. Né? Então, como eu posso dizer que até 10 horas da noite, fazer de 1 em 1 minuto ou fazer de hora em hora, como eu não tenho certeza como o usuário vai trabalhar isso, então eu uso o easy while. Vocês vão entender o easy for depois. Para usar o easy while, pessoal, eu tenho aqui ó, na pop-up os dois elementos ó, que eu adicionei e tirei a visibilidade. Quando você instala o plugin, ele fica bem aqui ó, no Visual Elements, easy while e easy for. Você clica e ele adiciona aqui para você, beleza? Você pode tirar a visibilidade dele que ele continua funcionando. Então, legal. Para você, eu vou deixar laranjinha aqui, porque eu estou trabalhando com custom state, eu gosto de deixar assim para eu saber. Então, eu vou usar aqui da Initial Easy While. Ele já entende que a partir desse momento eu tenho que começar um looping de repetição. E o looping de repetição adiciona aqui, ó. Eu vou adicionar um novo evento. Esse evento é o elemento. E ele vai ser o Easy While Loop aqui, ó. Então, ele vai fazer isso enquanto a minha condição não for atingida. E como ele está criando elementos, eu gosto de deixar a cor verde para a criação. O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembra que eu tenho uma lista de horários e eu já adicionei o horário de 8 horas. Então ele já está criado lá na minha lista quando eu preencher o formulário. A segunda coisa que eu tenho que fazer é criar o segundo horário. Então o segundo horário vai ser a somatória da duração mais o horário inicial. Então eu vou fazer assim, ó, set state, vou chamar a pop-up, que é quem está centralizando todas as minhas custom states. E agora eu vou utilizar a custom state de cálculo de hora para fazer essa conta. Qual é a conta? Eu vou pegar o último item que está na minha lista de horários. Qual é o último item que existe lá hoje? Quando eu preencher o meu formulário, o horário inicial é o último item. E aí eu vou fazer uma somatória de minutos aqui, ó. Eu vou pegar o último item, como ele é uma data, ele já sabe os recursos que eu vou trabalhar aqui, então somando minutos com o quê? Com o valor da duração que eu salvei na pop-up.
que é a somatória do horário mais o intervalo. Esses dois elementos aqui. Então, quando eu der o play, se a minha hora inicial for 8 horas, ele está fazendo o seguinte, ó, eu estou pegando 8 horas que já existe na lista e estou somando com mais a duração. Vamos supor, 60 minutos. Então, eu acabei de criar o horário de 9 horas aqui. A partir do momento que eu criei o horário de 9 horas, eu vou fazer uma segunda set state, mais uma vez no pop-up, e vou fazer o quê? Eu vou adicionar a lista de horário à conta que eu fiz aqui. Então, eu vou chamar pop-up no valor, vou chamar a minha lista de horário, vou adicionar o item a essa lista. Que item é esse? O valor do cálculo hora. Então aqui, ó, essa somatória que eu acabei de fazer aqui, ele acabou de adicionar a minha lista. Então, teoricamente, nós temos dois horários, né? Quando for preencher, o horário de 8 horas e o horário de 9 horas, baseado no exemplo que eu estou dando na explicação. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir para o próximo looping. Então, eu venho aqui, ó, pessoal, em Element Actions, Next Loop IsWhile. Como eu estou usando o Start IsWhile, ele está executando o IsWhile, eu vou botar esse cara aqui. E aqui que está o pulo do gato. Quantas vezes ele precisa repetir isso, pessoal? Enquanto o horário, o último horário que ele for criar for menor do que o meu horário final. Então vamos supor que eu trabalho de 8 às 18. O meu último horário é às 18 horas. Ele está fazendo uma somatória de hora em hora. Eu tenho que parar no horário de 17 horas. Ele não pode criar o horário de 18, porque eu paro de trabalhar às 18. Eu não atendo de 18 às 19, entendeu? Então a conta é muito simples, ó. Como que eu faço essa conta? Eu pego o último horário da minha lista, beleza? E faço uma somatória aqui, ó. Último horário, last item. E eu vejo se ele é menor do que o meu horário final. Perdão, pessoal. Eu tenho que fazer uma somatória antes aqui. Então, vou somar os minutos aqui. Vou chamar a pop-up de novo. E aí eu vou somar com a duração. O que eu estou dizendo aqui? O meu último horário que eu criei e adicionei na lista, somado mais uma vez com a duração, ele tem que ser o quê? Menor do que o meu horário final. Subir aqui. Opa, horário final, pessoal. Então, olha só. Pega o último item da lista, soma com a duração. Se ele for menor do que o horário final, tu faz mais uma vez. Se ele não for menor do que o horário final, ele para de executar. Beleza? E aí eu vou adicionar um toastzinho aqui, ó. Não vou botar isso depois. Só quando eu terminar. O que ele vai fazer aqui? Se o último horário que eu criei aqui foi às 17 horas, ele vai pegar essas 17 horas e vai somar com a duração, mais uma hora. Ele vai ver que não é menor do que o horário final, que é o horário de 18. Então ele vai parar antes de criar, ou seja, ele não vai repetir aqui do início. E assim tu não precisa deletar o último item que ele criou. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como isso está ficando. Por enquanto, atendente assistente não interessa para a gente. Eu vou pegar a data que eu estou gravando hoje, às 26. Começo 8 horas da manhã e termino meio-dia. Duração de 60 minutos, zero intervalo aqui, vou gerar o horário. O que ele vai fazer? Ele adicionou o primeiro horário, 8 horas. Aí ele começou o loop, 9 horas. 9 horas é menor do que meio-dia? É. Ele fez de novo, 10 horas. 10 horas é menor do que meio-dia? É. Fez de novo, 11 horas. 11 horas é menor do que meio-dia? É. Aí ele vai tentar fazer a verificação aqui, ó. 11 horas mais 60 minutos é menor do que meio-dia? Não, não é. Então ele para de executar. Dessa forma, eu crio o workflow para gerar os horários. Como que eu crio para salvar esses horários? Para salvar esses horários, pessoal, é o seguinte. Eu venho aqui, ó, salvar horários, clico para iniciar o workflow. Observa que quando eu criei aqui os meus elementos, eu sei exatamente agora a quantidade de horas que eu tenho que salvar. Então eu já não vou usar o easy while para ele salvar um por vez, eu vou usar o easy for. Então eu vou começar aqui, ó, cliquei no botão verdinho porque eu vou salvar.
Element Actions, Start Easy For. O Start Easy For eu preciso passar para ele o seguinte. Qual é a lista de elementos que eu estou trabalhando? Ele trabalha no End Index e a lista é o grupo repetidor que está mostrando aqui para mim os elementos da minha Custom State. Então vou aqui no grupo repetidor dias, que eu chamei ele aqui, horários, perdão. Eu vou trazer a lista de horários e vou pedir para ele fazer uma contagem disso. Agora o que ele traria de resultado para mim? Que existem 4 itens. Beleza? Desses 4 itens eu quero começar pelo primeiro, que seria o primeiro horário. Eu estou dizendo, ó, quando tu começar a salvar, tu salva do primeiro. E a partir do momento que eu vou salvando o primeiro, tu vai pulando de um em um, que é esse increase e decrease. No caso, como o valor está positivo, eu estou passando para frente. Então ele vai salvar o primeiro, terminou o loop, vai salvar o segundo, terminou o loop, vai salvar o terceiro, o quarto e assim por diante. Essa é a configuração que eu tenho que fazer aqui. Da mesma forma que eu tenho o que ele vai executar enquanto ele está fazendo o easy while, eu tenho também adicionar o que ele vai executar enquanto vai fazer o easy for. Então eu volto no elemento e marco aqui, ó, easy for loop, beleza? Vou botar uma cor diferente só para a gente acompanhar aqui. O easy for loop ele vai fazer o quê? Ele vai salvar um elemento. Então eu vou criar um novo elemento do tipo agendamento. Quais são os campos que eu quero utilizar? O assistente vai ser o valor da minha drop-down quando eu adicionar. O atendente vai ser o valor da minha drop-down atendente quando eu adicionar. O cliente eu não adiciono aqui. Qual é a data que eu estou trabalhando? A data é o que está na minha custom state. Então eu vou chamar o pop-up horários, a data. Qual é a empresa? A minha página já é do tipo empresa, ó, quando eu estou trabalhando aqui. Então eu vou salvar corrente page empresa. Qual é o status desse atendimento? Ele está como disponível, ou seja, eu estou permitindo que as pessoas agendem. E esse seria o status do pagamento, se ele é um pagamento pago, pendente, enfim, se ele está pago, pendente. Não vou trabalhar com isso agora. Qual o horário? Pessoal, o horário ele tem um pulo do gato aqui. Então o que eu vou chamar para esse cara aqui? O horário vai ser o seguinte. Eu vou trazer o grupo repetidor. Então eu vou trazer aqui o RP horários. Vou trazer a lista de horários e qual o item que eu vou trazer? Eu vou marcar essa opção aqui, ó, o item com hashtag, porque eu vou passar esse valor dinâmico, né? Nem primeiro nem o último. Ele começa pelo primeiro, vai para o segundo e assim por diante. Então eu vou pegar aqui, ó, esse cara e vou dizer o seguinte, ó, tá aqui a API que tá aqui o meu plugin do EasyFor. Eu vou marcar ele e eu vou dizer, ó, tu vai pegar o item que corresponde ao índice desse EasyFor. O que ele está falando? Eu não falei aqui para vocês que ele começa o primeiro? Ele vai salvar o primeiro e vai para o próximo elemento. Então, o primeiro índice é esse cara. Quando ele passar para o próximo elemento, ele já vai salvar o elemento com índice 2, com índice 3, com índice 4 e assim por diante. É dessa forma que você salva de maneira dinâmica. Criei o elemento aqui. Agora eu venho no plugin e digo que ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir para o próximo loop. Então, next loop is for. Ele vai ficar fazendo isso até terminar toda a lista de horários que você criou. E como aqui, no início do easy for, eu já disse qual é a quantidade de elementos, tu não precisa dar uma condição para ele parar. Porque ele sabe que quando chegar nesse último elemento aqui, ele vai parar. Beleza? O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu preciso dar uma instrução para Bubble do que ele tem que fazer quando ele terminar o easy for. Diferente do easy while que não precisa. Então eu vou clicar aqui no evento, vou adicionar aqui, ó, exit loop for, ou seja, quando terminar tudo, quando você for sair, o que você vai fazer? Aí nesse caso aqui eu vou fazer aqueles parâmetros normais. Eu vou fechar vou fechar a pop-up, eu vou limpar os inputs e eu vou dar um toast. Que toast? Eu vou botar agenda cadastrada com sucesso. Outra coisa que eu preciso fazer, pessoal, é limpar as custom states, né, da minha pop-up. Então eu vou chegar aqui, eu vou adicionar todos os elementos e deixar em branco para quê? Para quando eu for salvar uma nova agenda, ele
Duração, horário final, lista de horários, para que ele possa reiniciar. Então, olha só para vocês acompanharem aqui, ó, meu banco de dados, ó, de agendamento está vazio. Então, eu vou escolher o atendente, vou escolher o assistente, vou criar uma agenda. Vai começar hoje, de 8 da manhã até as 20 horas. Vou trabalhar bastante hoje. 60 minutos de atendimento. Ó, vou botar quebrado para você ver como que funciona legal a lógica. 15 minutos, a somatória dos dois dá 1 hora. Gerar horários. Ele gerou todos os horários aqui. Salvar horários. Agenda cadastrada com sucesso. Quando eu for na agenda aqui, ó, já salvou todos. Do horário. Cadê? Tá aqui, ó, do horário. De 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Tá funcionando. Se você não entendeu, reassiste o vídeo. Eu vou dar sequência agora no Plus. Da forma que eu estou fazendo, pessoal, eu teria que gravar aqui, ó. Ó, ele não está limpando. Engraçado, ó. Ele não está limpando os inputs, mas tudo bem. Vou atualizar aqui. Da forma com que eu estou fazendo aqui, pessoal, o que aconteceria? Para cada dia, eu teria que estar repetindo esse processo. Então, eu fiz a agenda do dia 26. Vou fazer a agenda do dia 27. E aí ele faria a mesma coisa. Quando eu for olhar no meu banco de dados aqui, ó, ele já carregou mais. Para Bubble não ficar pentelhando minha paciência aqui, eu vou deletar, porque está num plano gratuito, ele vai ficar mandando mensagem que eu bati o limite, né? Então eu vou deletar aqui. Eu deixei pronto para vocês uma página chamada Time Slot. Não tem login, não precisa de nada. A única coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é como você faria para criar um agendamento de múltiplas datas de uma única vez. Então eu vou sair aqui, vou abrir a janela. Vou até deixar aqui com o debug para ajudar. Vou limpar todos os fluxos de trabalho aqui para a gente fazer junto, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho o Easy While, tenho o Easy For, está preparado. Eu tenho o Date Picker aqui. Tenho adicionar as datas e o formulário como vocês já conhecem. A única coisa que eu fiz diferente aqui, pessoal, é que a data agora ela é uma lista de data e não uma data única como eu trabalhava antes, beleza? Então, o que eu preciso fazer primeiro? Antes de mais nada, quando eu adicionar a data, eu preciso criar um set state, que dessa vez está na própria página aqui, do que? Da lista de datas. O que eu vou adicionar a essa lista de datas? Todos os valores que eu for colocando, que eu for escolhendo dentro do meu date picker. Então o valor que eu vou pegar é o seguinte, ó. Eu volto para a página mais uma vez aqui, time slot, pego a lista de datas, plus item, como vocês já sabem fazer, e eu vou adicionar o valor do date picker. O que eu fiz também para facilitar, eu peguei aqui um grupo repetidor que eu apaguei a visibilidade dele e disse que esse grupo repetidor ele era do tipo data, a mesma coisa lá no outro tutorial, eu não salientei isso, mas é sempre tipo data, tá, pessoal? E aqui eu adicionei a minha lista do grupo repetidor, o meu... Tá aqui, pessoal, tá? O meu... Caramba, fugi a palavra. Mas vocês entenderam aqui, né? A custom state que eu adicionei aqui pro... Ah, gente, vocês entenderam, me fugiu a palavra aqui agora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Dessa forma, eu vou adicionando o dia, ó, e vou adicionando ao meu grupo repetidor. Beleza? A quantidade de dias que eu estou inserindo aqui é a quantidade de agendas que eu estou criando. Então, nesse caso aqui, eu estou criando 5 agendas. Aí você pode usar outro plugin para selecionar a data, o conceito é o mesmo. Você tem que armazenar todas as datas dentro de uma custom state. Beleza, o que eu preciso agora? Começar o looping para salvar isso. Então,
quando eu clicar em criar time slot, ele tem que entender todas essas datas e os valores que eu preenchi no formulário para criar a agenda. Diferente do outro, pessoal, eu já sei a quantidade de datas que ele tem que fazer. Então eu já vou começar pelo meu Easy for. Então eu vou começar o Easy for aqui. Tá aqui, ó, Start Easy for. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o grupo repetidor que tem as datas. Cadê o grupo repetidor aqui? Tá, vou só renomear porque eu tenho dois grupos repetidores aqui. Vou botar RP datas. E eu já sei que o outro vai ser o RP horários, só para a gente não se perder. Então, beleza. Ele vai começar aqui no grupo repetidor, puxando as datas. Então, ele vai pegar a lista e vai contar. Ele vai saber que, por exemplo, aqui eu inseri 5 datas, ele vai saber que tem que fazer isso 5 vezes. Como eu já comecei o meu loop, eu preciso passar para ele a instrução do que ele tem que fazer nesse loop. Então, eu vou adicionar o elemento, como é o easy for, loop for aqui. Aí olha só que legal, pessoal. Agora a gente vai fazer a primeira etapa, vai repetir esse processo aqui, ó, só de gerar os horários. Então eu vou dar uma set state no time slot. O que eu preciso pegar? A data, né? Então a data que ele tem que pegar aqui, deixa eu entender. É isso mesmo. A data que ele tem que pegar aqui vai ser o quê? Da data, né? Porque a data ela é equivalente ao loop. Eu vou precisar só fazer o da duração, o da hora de inicial e o da hora final. O cálculo eu deixo vazio, então beleza. Agora sim vai dar certo, pessoal. A duração. A duração é a somatória dos inputs, né? Input duração, o valor dele, mais o input intervalo, o valor. Beleza. Deixa eu dar uma pausa aqui. A hora inicial. Agora sim, pessoal, vou passar o valor do índice. A hora inicial vai ser o quê? Vai ser o grupo de data, a lista, a data que corresponde ao easy-for. Beleza? Só que o que eu preciso fazer agora? Eu já disse que a data é dinâmica. Então ele vai pegar a primeira data, vai repetir todos os horários que eu precisar e depois que ele vai passar para a segunda. Então para essa data, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Por quê, pessoal? Tá aqui, eu estava clicando no lugar errado. Só para vocês entenderem aqui, pessoal. Então eu vou pegar aqui, ó, da minha lista de datas, eu trouxe a data. Da lista de datas, eu quero escolher qual? A data que é equivalente a esse índice. E eu estava clicando no lugar errado para dar sequência. Então eu vou mudar agora sim a hora para o input hora inicial e em hora. Eu vou mudar os minutos para o input minuto inicial, o valor. E eu vou mudar os segundos para zero porque não me interessa aqui. A mesma coisa para a hora final. Então eu vou pegar aqui a hora final. Ela está dentro do meu grupo repetidor. E o item que eu quero utilizar é o item cujo índice represente o loop atual. Vou mudar as horas agora por um input, por um input hora fim. Vou mudar os minutos por um input minuto fim. E vou mudar os segundos para zero. Beleza.
O cálculo está vazio. Agora que ele já sabe as horas, eu preciso dar o outro set state para dessa vez adicionar à minha lista de horários o primeiro item que eu trouxe, que é daquela data, o primeiro elemento para ele fazer a conta, né? Então vou pegar aqui. Vai ser um time slot, deu um branco aqui. Lista de horários plus item. O que eu vou precisar trazer, pessoal? Mais uma vez na minha página, na custom state. Cadê? A hora início. Tá aqui. Beleza. Agora que eu setei todos os elementos que eu precisava para fazer a conta, eu vou iniciar o segundo looping. Eu tenho um looping dentro de outro, que dessa vez é o easy while. Por que o easy while, pessoal? Porque eu não sei a quantidade de horários que eu vou criar. Então eu vou precisar adicionar a mesma condição que eu adicionei no exemplo anterior. Então eu vou adicionar aqui o easy while como elemento. Beleza. E qual é a condição que ele vai fazer? A conta. Então, element, set state, vou trazer a página, vou trazer o cálculo de horas. Para o cálculo de horas, eu vou trazer a lista, o último item da lista de horários. Subir aqui, ó. Last item, somando plus minutes com a duração. Ou seja, eu vou pegar mais uma vez aqui na minha página o set state de duração. Fiz a conta, o que ele tem que fazer agora? Armazenar esse cara na minha lista de horários. Então, vou dar um set state element, vou trazer a página, lista de horários, mais uma vez trazendo a página aqui, como vocês já sabem. Lista de horários plus item. Traz a custom state do cálculo. Beleza. Então ele já fez a conta e salvou aqui no cálculo. Estou salvando na lista. E agora ele precisa ir para o próximo item. Então aqui eu venho no plugins e ele vai para o próximo easy loop while. Quando que ele tem que fazer isso aqui, pessoal? Eu vou até copiar aqui, ó, a expressão porque é a mesma. Então, ele vai pegar o time slot, o último item, vai somar com a duração e ele vai verificar se é menor do que a data final. Então, vai lá no time slot, hora fim. Ele já vai fazer a comparação da data. Se for menor, ele volta aqui para o início e continua fazendo toda a verificação. Mas o que acontece, pessoal, quando ele chegar no limite? Quando ele chegar no limite, ele precisa ir para o próximo loop do easy for. Vamos lá. O easy for ele passa a lista de datas. Aí ele vai fazer todo esse procedimento para a primeira data. Quando ele terminar o último horário, o último agendamento dessa data, o que ele precisa fazer? Ele precisa pular para a próxima. Então aqui no easy, logo depois do next o easy while, eu tenho que adicionar o next easy for. Ou seja, ele vai para a próxima data. Qual é a condição que ele tem que fazer, pessoal? Olha só que legal. Vai ser a mesma coisa aqui, só que eu preciso fazer o quê? Somar o horário aqui. Tem que fazer, ele tem que ser, nesse caso, não menor. Ele tem que ser maior. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se o último item da lista da duração, a somatória da duração aqui, aí eu vou somar o valor de mais um. Valor qualquer, pessoal, ele vai somar um minuto aqui nessa lista. Se for maior do que o time slot hora fim, ele vai para a próxima data. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Se o último horário de atendimento é às 18 horas, vamos supor da nossa agenda, ele está vendo aqui. Esse horário é menor do que 18 horas? É, então ele vai continuar fazendo. Se esse horário for maior do que 18 horas, encerra esse loop de criar os horários aqui.
e ao mesmo tempo ele já está fazendo a verificação toda vez aqui. Esse cara é menor do que o último horário da data atual? É. Quando ele chegar no último aqui, pessoal, na verdade, esse mais um é. Quando ele chegar no último item aqui, que ele para aqui, aí 18 horas. Aqui ele empatou 18 horas. E ele somou mais um, ficou o quê? 18 e 1. Ele vai ficar, opa, esse é maior do que 18 horas? É. Então eu já tenho que passar para a próxima data. E aí ele vai fazendo as contas. Olha só que legal, pessoal. Eu vou botar aqui para ele fazer devagar. Então eu vou adicionar 3 datas aqui. Até o período da data, eu vou pular o campo aqui. É legal vocês derem um reset no input, esse procedimento vocês já sabem. Aí a partir de agora eu vou passo a passo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou botar 8 horas da manhã e vou botar até 11 horas da manhã. Opa, fiz bobagem aqui, deixa eu atualizar. Vocês têm que botar o bloqueio para ele não liberar enquanto os campos estiverem vazios, tá, pessoal? Então eu vou fazer a agenda de 4 dias aqui. Beleza. De 8 horas da manhã até as 11 horas, 60 minutos, zero de intervalo. Aí agora eu vou botar passo a passo. O que ele vai fazer aqui agora? Ele começou o looping. No looping ele entendeu o quê? Que existem 4 datas, que ele vai começar da primeira data, que é o dia 26, e ele vai passar de um por um. Se eu botasse o valor de 2 aqui, o que ele ia fazer? Ele ia começar o dia 26, ia pular o dia 27 e ia fazer o dia 28. Ia pular o dia 29 e ia fazer o 30 se houvesse. De um em um ele não pula nenhum. Beleza, ele entendeu qual é a primeira data. Agora eu vou começar. Ó. Qual é a data que ele está trabalhando aqui? Do dia 26, pessoal. Ele já setou ó, o valor do time slot, a duração. Já setou o horário de início, ó, dia 26, 8 horas. Termina dia 26, meio-dia. O cálculo está vazio. Ele vai setar a próxima custom state. Ó. Ele já adicionou o horário de 8 horas. Já é um horário que existe dentro da tua lista. O que ele vai fazer aqui agora? O looping. Ó. Ele vai fazer a conta do horário de 8 horas que já existia com a duração. Criou 9 horas. Vai salvar esse cara na lista. Então agora ó, eu tenho um horário de 8 horas e o de 9 horas salvo. É o procedimento que eu fiz no primeiro exemplo, tá, pessoal? Que eu não mostrei passo a passo. Ele vai verificar aqui, ó, 9 horas somado com a duração, que é 60 minutos, é maior do que meio-dia? É que 11 horas? Não. Então ele vai continuar. Esse horário, pessoal, ele é maior do que meio-dia? Não é. Então ele vai ignorar e não vai executar. Vai fazer de novo, ó. Ele criou o horário de 10 horas, por quê? Pegou o último horário, que era 9 horas armazenado, e somou com mais uma hora da duração. Armazenou isso na lista, agora eu tenho 3 horas. Ele vai fazer a conta, ó. Esse último horário, ele é maior do que 11 horas, que é o horário que termina? Se ele fizer a conta que é, então ele vai parar de fazer o looping. Ele já criou o último horário de 10 horas aqui. E agora ele vai para a próxima data. Ó. Esse valor é maior do que 11 horas? É, então eu vou para a próxima data. Aí ele volta aqui, ó. Ele vai setar a data, que é a segunda data do dia 27. Vai setar os horários e ele vai fazer tudo de novo. Eu vou botar para rodar devagar. Ó. Ele vai pegar a última data aqui, ó. Vai somando. Criou a data aqui, ó. 10 horas é a última data que ele tem que criar. Aí ele vai para a próxima data. Agora ele vai criar o dia 28. 10 horas é a última data. Ele vai quebrar para a próxima linha aqui. Ele não vai mostrar para a gente. Tá aqui, ó. Aí agora ele vai para o dia 29. Legal. Para salvar a data, pessoal, o que você vai fazer? Adicionar um segundo botão aqui, salvar data, e repetir o tutorial do passo anterior. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um resumo do que a gente trabalhou. Eu estou planejando, como eu conversei com vocês, eu estou mudando de tecnologia, tá? Eu vou sair, eu vou tirar o agente da Bubble e vou colocar dentro de uma plataforma. Já decidi que vai ser Node.js e vai ter aplicativo nativo, Android
e iPhone, então eu vou provavelmente vender o aplicativo nativo personalizado para o cliente e a minha plataforma vai ser uma plataforma geral. Vai ser duas formas de eu ganhar dinheiro. Então, não tem problema eu ensinar o resto de vocês, porque já não vai ser um diferencial competitivo para mim na Bubble. Então, pelos próximos dias, eu vou mostrar todos os pedaços do que eu fiz, por exemplo, como eu fiz por fluxo de pagamento, como eu criei a tela de agendamento, como eu criei o perfil customizável do meu cliente. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos, legal? Se você acha que esse vídeo te agregou, se você quiser fazer um Pix de 5, 10, 15, 20 reais, fica à vontade, eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.